Olá, queridos amigos que me acompanham aqui no canal Fala Sério Pastor, tudo bem com vocês? Nos últimos dias eu não coloquei vídeos aí no canal porque foram dias assim bem corridos. Eu fui transferido da cidade de Aracaju, onde eu estava pastoreando, e agora fui para a cidade de São Luís, no Maranhão, uma cidade linda. Já estou me adaptando a esta realidade e vim para Barreirinhas. Atualmente eu estou aqui em Barreirinhas passando as minhas férias aqui nos Lençóis Maranhenses. Aproveitei para conhecer este lugar maravilhoso e quero dizer que se você não conhece ainda, precisa conhecer, tá bom? Mas vamos então fazer um novo vídeo, um vídeo interessante, porque eu coloquei, na verdade eu repostei um vídeo já antigo que eu tinha no meu canal sobre o Natal. Muita gente me pergunta, pastor, e aí, pode ou não pode comemorar o Natal? Então, fica com a gente aí até o final que eu tenho certeza que o vídeo de hoje você vai gostar muito. Muito bem, o vídeo de hoje ele se propõe responder o público mais adventista do sétimo dia. Então, se você não é adventista, não tem problema, pode ficar aí no nosso vídeo até o final, mas você vai perceber que o cunho do nosso vídeo ele atinge diretamente os adventistas do sétimo dia, tá certo? E por quê? Porque no vídeo anterior que eu fiz, eu demonstrei que o problema não está no comemorar o Natal em si, mas a maneira como se comemora o Natal. Como é que nós devemos agir nesta data? Então, é pecado nós celebrarmos ou nós relembrarmos o nascimento de Jesus, mesmo que todos nós sabemos, toda criança sabe disso, não foi o 25 de dezembro a data do nascimento de Jesus, todos nós sabemos, mas é pecado? Seria algo errado? E eu queria fazer então um novo vídeo trazendo algumas explicações específicas para alguns adventistas do sétimo dia, tá certo? Muito bem, recentemente eu vi um vídeo na internet de um pastor aposentado, onde ele começa a discorrer sobre a questão do Natal. E ele vai falando, eu acho muito interessante assim, porque ele começa falando de onde está morando atualmente. E de uma maneira assim muito peculiar, ele fala sobre a vida no campo, né? Nós já temos aqui alguns vídeos, eu convido você até a assistir, vou deixar aí no cardzinho aí em cima, um vídeo só sobre vida no campo, não é? Porque também há um certo desequilíbrio neste assunto. Algumas pessoas acham que se você não morar no campo, você está desobedecendo a ordem de Deus. Você tem que morar no campo. Bom, esse senhor, então, ele começa fazendo seu vídeo, dizendo que ele mora agora no campo, obedecendo a ordem de Deus. E aí eu comecei a me perguntar, onde está escrito isso? Bom, aconselhamentos para que nós deixemos as cidades e, de preferência, nós estejamos em lugares mais campestres, porque tem uma natureza exuberante, porque nós teremos uma melhor qualidade de vida, porque os filhos eles são melhor educados em ambientes mais tranquilos, mais calmos, menos agitados que na cidade. Tudo isso nós sabemos, inclusive está nos vídeos aí, como eu já falei para vocês, eu vou deixar aí disponível para que você possa assistir. Então veja, não é uma ordem no sentido de que uma pessoa que não for está desobedecendo a voz de Deus e está perdida por isso. Aí a gente mostra isso claramente no nosso conteúdo, no nosso vídeo. Mas o vídeo desse colega pastor, ele começa dizendo assim, não, porque eu já estou morando no campo, e eu fiquei me questionando, onde ele leu isso? Naturalmente, talvez no livro Vida no Campo, da senhora Ellen White. Legal. Então Ellen White ela é autoritativa em muita coisa. Ellen White ela é voz profética e ela é importante quando o assunto parece que me interessa. E o que eu observo em algumas pessoas é que parece que assim, quando o assunto não é do meu interesse, quando o assunto fere alguma coisa pessoal, então eu descarto Ellen White. Por exemplo, Ellen White diz que os 42 meses, os 3 anos e meio, não é, os 1260 dias referem-se ao mesmo tempo. Já teve o seu cumprimento. Foi o período de perseguição papal. Aí a pessoa olha e diz assim, não, mas vai ter outro tempo no futuro, seguindo aí um princípio apotelesmático, jogando uma profecia para o futuro. Ao mesmo tempo, Ellen White fala sobre a festividade natalina. E aí quando Ellen White fala sobre a festividade natalina, ela diz que
Eu vou ler os textos aqui com vocês, vai ficar melhor assim. Eu leio os textos com vocês e vocês vão avaliando aqui junto comigo. E sabe o que eu fico impressionado? É que ao final, as pessoas elas simplesmente que assistiram o vídeo e que assistiram o meu vídeo e veem os textos de Ellen White assim de maneira tão clara, dizem assim, não, mas aqui é só a opinião de Ellen White. Aqui é a opinião de Ellen White, não é a palavra de Deus. Eu queria fazer uma sugestão. Para essas pessoas que são juízes de Ellen White, eles determinam o que é opinião pessoal e o que é voz de Deus, eu queria que essas pessoas fizessem um livro, uma compilação. As obras que são opiniões pessoais de Ellen White. Ou então é um título assim bem bacana, Opiniões Pessoais de Ellen White. Aí você faz um livro e ali você coloca tudo que você acha que é opinião pessoal de Ellen White. E aí o resto a gente usa como palavra inspirada, porque fica muito difícil a gente discernir o que é opinião pessoal. Quer dizer, ela diz que seria interessante que em cada igreja tivesse, por exemplo, uma árvore de Natal. A pessoa diz assim, não, mas é pecado ter uma árvore de Natal na igreja. Não podemos, porque é paganismo. Ela diz que não há nenhum problema, não há um pecado em si em comemorar o Natal, mas a maneira como se comemora o Natal. Mas é pecado porque é uma festividade pagã e todos nós devemos nos afastar disso daí. Quer dizer, e aí, Ellen White ela foi inspirada ou não foi? O que eu observo também é que estas pessoas tratam Ellen White como se fosse uma qualquer. Por quê? Porque os profetas bíblicos, quando emitiam uma opinião pessoal que fosse contrária à palavra de Deus, o que Deus fazia? Ia lá e dizia assim, olha, volta lá e conserta. Por exemplo, Natan. Davi diz assim, olha, eu quero construir o templo. Aí Natan diz, vai lá que o Senhor Deus é contigo. Aí Deus chega para Natan e diz, eu não mandei você falar isso não. Pode voltar lá e consertar o que você falou. Porque Davi não vai construir o templo não. E aí Natan volta lá e diz, ó, Davi, vai ser o teu filho que vai construir. Você não pode porque você é um homem manchado, que tem as mãos manchadas de sangue. Deus conserta quando o profeta ele vai numa linha complicada. Agora, veja quantos textos Ellen White fala sobre a festividade natalina, sobre o não ter problemas você comemorar o Natal, e aí a pessoa chega e diz assim, não, opinião pessoal de Ellen White. Eu fico pensando, até que ponto então Ellen White foi uma profetisa de Deus? Porque se ela emite tantas vezes um parecer contrário à palavra de Deus, você diz, ah, mas isso é um assunto simplório. Não é, porque as pessoas que dizem que é pecado comemorar o Natal, que criticam, colocam o Natal no grau da idolatria. Não, o Natal é uma festa pagã, comemorar o Natal é idolatria. Portanto, se comemorar o Natal é idolatria, então Ellen White estava ensinando idolatria, e se Ellen White está ensinando idolatria, o que você está fazendo acreditando nessa profetisa? Então, deixa eu te dizer uma coisa. Ou você é adventista do sétimo dia de verdade e acredita em Ellen White, ou você então rejeita todos os escritos dela e para de se chamar adventista. Porque não dá para você dizer que você é adventista e usa Ellen White só quando te convém. Quando Ellen White diz alguma coisa que é legal para você, mudar para o campo, vou para o campo, aí é interessante. Quando Ellen White diz assim, olha, os 42 meses referem-se a esse período de perseguição papal, os 3 anos e meio, 1260 dias, você não, mas aqui é uma outra interpretação, tem uma interpretação futura, Ellen White já não é autoridade para você. Quando Ellen White diz assim, olha, não há particular pecado em você comemorar o Natal, você ter ali uma árvore de Natal na igreja, não, mas aqui é uma idolatria, uma festa pagã, você deve rejeitar. Então peraí, Ellen White só serve quando é do seu gosto. Quando você diz assim, vou mudar para o campo, agora Ellen White serve. Quer ver mais um exemplo? Eu já vi pessoas por aí dizendo que a Terra é plana. Uou. Eu até aceito alguma pessoa, não sei, com alguma dificuldade intelectual, dizer que a Terra é plana, alguma pessoa de lá, que não é adventista. Agora, uma pessoa que se diz adventista do sétimo dia, acreditar em Terra plana é uma aberração. Porque Ellen White claramente diz o quê? A Terra é um globo. E ela cita isso quantas vezes? Dezenas. Dezenas de vezes que a Terra é um globo, que ela faz um movimento de translação e de rotação. Ela fala isso claramente em vários de seus escritos. Aí a pessoa chega e diz assim, não, mas é porque Ellen White aqui não estava inspirada. Percebeu? Algumas pessoas elas simplesmente acham que são juízes de Ellen White. Elas começam a determinar o que está certo e o que está errado em Ellen White. Então você não aceita Ellen White, então você não acredita em Ellen White. Entendeu? Então, quando eu vejo pessoas que vêm com interpretação equivocada da profecia, colocando profecias para o futuro, pregando sobre 7 papas, coisa que na Bíblia você não encontra subsídio e no Espírito de Profecia você não encontra um texto falando sobre isso.
Quando a pessoa chega para mim dizendo que os 42 meses são para o futuro, que ainda vai ter um tempo lá, você encontrou alguma coisa na Bíblia? Não, no Espírito de Profecia, nada. Mas Ellen White diz o contrário disso, mas aí ela não é autoritativa. Quando a pessoa chega e diz, não, comemorar o Natal é pecado, não pode comemorar o Natal porque é pecado, porque... Aí eu começo a me questionar, acredita realmente em Ellen White? Essa pessoa realmente acredita no dom profético? Eu tenho minhas dúvidas. Porque se a pessoa acredita no dom profético e eu encontro Ellen White falando positivamente acerca da festividade natalina, a maneira correta de se comemorar, e a pessoa chega e critica e diz que é idolatria, etc e tal, eu fico me questionando se realmente essa pessoa acredita no dom profético ou se ela já leu o Espírito de Profecia. Eu fico realmente me questionando. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma lida nos textos da senhora White para a gente ver o que ela realmente diz sobre Natal. Eu vou ler alguns textos que eu já fiz no vídeo anterior, tá? Só para que vocês avaliem junto comigo aqui. Vamos lá. 25 de dezembro há muito tempo tem sido comemorado como o dia do nascimento de Jesus. E não é meu propósito afirmar ou pôr em dúvida a conveniência de celebrar este acontecimento nesse dia, e sim demorar-me sobre a infância e a vida do nosso Salvador. É meu desígnio chamar a atenção das crianças para a maneira humilde pela qual o Redentor veio ao mundo. Perceba que Ellen White já deixa bem claro nos seus escritos, olha, eu não estou aqui para discutir se ele nasceu ou não nasceu no dia 25 de dezembro. Nós sabemos que ele não nasceu nesta data. Mas eu quero que as crianças, as pessoas, voltem os seus olhares, relembrem que Jesus um dia nasceu aqui. Nesse próximo texto, ela deixa muito claro que nós não sabemos a data. Veja, conquanto não saibamos o dia exato do nascimento de Cristo, queremos honrar este acontecimento sagrado. Não permita a Deus que alguém seja tão curto de vistas que passe por alto esse acontecimento por haver incerteza a respeito do tempo exato. Ela chama a pessoa que não pode comemorar o Natal, 25 de dezembro, tem que esquecer, não se fala nesse assunto. Ela diz, essa pessoa sabe o que é? Curto de vistas. Curto de vistas. Aí você diz assim, mas pastor, o Natal não tem sua origem lá no paganismo. Você comemora aniversário? Comemora aniversário. Você acende a velhinha e apaga a velhinha na hora de comemorar aniversário? Interessante. Você já parou para pensar de onde é que veio isso? Não. Nunca parou para pensar. Sério. Deixa eu falar para você, a origem de comemorações também no aniversário é pagã. Apagar a velhinha também tem um aspecto pagão. Estava relacionado à questão dos espíritos, acreditavam-se que os espíritos maus vinham buscar a pessoa, e para que naquele ano maus espíritos não levassem aquela pessoa, se apagava velas e tudo mais, e se acendia velas e fazia aquele bolo, aquela comemoração para agradar os deuses de alguma forma e a pessoa não morrer. Agora a pergunta, quando alguém celebra um aniversário hoje, quando alguém festeja um aniversário hoje, a pessoa tem isso em mente? Porque eu comemoro, por exemplo, o aniversário da minha filhinha, nós cantamos parabéns, nós felicitamos aquela criança e nós oramos, nós lemos a Bíblia e agradecemos a Deus por mais um dia de vida dela. É pecado? Só porque teve uma origem, mas isso se desconstruiu ao longo do tempo. Algumas coisas tiveram sua origem no paganismo ou em algumas religiões não cristãs, mas que ganharam um novo sentido, novo significado, nós chamamos isso de ressignificação. E o Natal passou por isso daí. Hoje, quando chega nesta data, ninguém fica lembrando de Thamus e de não sei quem, e de um deus pagão, e do deus sol, e do mitraísmo. Não, ninguém fala disso. Nós relembramos que Jesus veio ao mundo. Não falamos não fazemos apologia à idolatria ou a deuses falsos ou ao paganismo. Então a pessoa que faz isso, como é que Ellen White diz que ela é? Curto de vistas. Então, uma pessoa curto de vista. Então, a gente faz uma programação lá na igreja, relembra o nascimento de Jesus e a pessoa começa a criticar. Porque não pode, porque o paganismo na igreja, idolatria na igreja, como é que essa pessoa é denominada aqui? Curto de vistas. Curto de vistas. Você é curto de vistas? Eu não sou. Aí você diz assim, mas Ellen White aqui não estava inspirada. Bom, se você é juiz de Ellen White, você sabe onde ela estava, onde ela não estava inspirada, beleza. Tranquila, e é entre você e Deus. Eu particularmente aceito o que ela escreveu. Vamos continuar? Nesse próximo texto, Ellen White comemorou o Natal. E olha só, foi na igreja. Olha o que ela diz. Na noite passada, a celebração da véspera do Natal foi realizada no tabernáculo de Battle Creek. E decorreu muito bem, de maneira modesta, solene e com gratidão, expressa em tudo o que se fez e disse, porque Jesus, o príncipe da vida, veio a nosso mundo como um bebê em Belém, a fim de ser oferta pelo pecado. Então ela comemorou,
ela disse, olha, foi uma bênção. Tudo que foi feito ali foi direitinho, foi feito para a honra e glória de Deus. Percebeu? Então ela não estava preocupada, mas a origem disso aqui não é paganismo. Sim, mas aqui ninguém está lembrando de paganismo, não. Aqui nós estamos relembrando o nascimento de Jesus. Simples assim. Quando nós falamos da árvore de Natal, por exemplo, nossa, há muita coisa aí na internet, muito vídeo, porque é paganismo, porque aquelas bolinhas ali eram cabeças de crianças, e tem gente que inventa tanta coisa, e tem gente que se baseia em tanta coisa de internet, algumas têm fundamento, outras não, mas a questão, eu retorno, é disso que estamos falando quando chegamos a relembrar o nascimento de Jesus? Olha o que Ellen White diz. Deus muito se alegraria... Peraí. Olha aqui para mim. Deus muito se alegraria? Isso aqui é a profetisa de Deus que está falando? É a opinião pessoal dela? Querido, ou você aceita Ellen White como profetisa, ou não se declare uma adventista do sétimo dia. Porque eu vou ler o texto para você. Preste bem atenção. Deus muito se alegraria se no Natal cada igreja tivesse uma árvore de Natal sobre a qual pendurar ofertas, grandes e pequenas, para essas casas de culto. Tem chegado a nós cartas com interrogação. Devemos ter árvores de Natal? Veja, pessoas na época de Ellen White estavam questionando. E aí, irmã? A gente pode colocar árvore de Natal na igreja? Até no vídeo que eu vi do colega que falou sobre o Natal e a sua origem, ele falou que não usou um texto que não tem absolutamente nada a ver com o Natal, mas nada a ver. Fez uma exegese, porque o texto está falando de poste ídolo, está falando de idolatria. Os adoradores de Baal costumavam fazer os chamados bosques e poste ídolos. Eles colocavam árvores, plantavam árvore, e ali embaixo eles faziam as suas cerimônias que, via de regra, eram regradas de muita prostituição. Tá? E aí então, Deus ele proíbe que o seu povo coloque uma árvore ao lado ali do altar do Senhor, ou seja, não pratique estas obras, não pratique esta idolatria, não vá adorar outros deuses. O texto está falando disso. Aí a pessoa pegou esse texto para, descontextualizando, aplicar ao Natal. Agora, entre a opinião do colega e a opinião de Ellen White, você acha que eu fico com quem? Fala sério, pastor. Eu fico com Ellen White. Ellen White diz assim, olha, Deus muito se alegraria. Será que quem estava usando Ellen White para escrever isso aqui era só uma opinião pessoal dela? Porque Deus poderia chegar para ela e dizer assim, Ellen White, eu não me alegraria não. Que conversa é essa de que Deus muito se alegraria? Não, você está errada, corrige isso daí. Deus não a corrigiu. Deus não a corrigiu. Ela disse, Deus muito se alegraria se no Natal cada igreja tivesse uma árvore de Natal sobre a qual pendurar ofertas, grandes e pequenas, para essas casas de culto. E aí então, quando alguém pergunta para ela, né, devemos ter árvore de Natal? Não seria isso acompanhar o mundo? Respondemos. Olha a resposta de Ellen White. Podeis fazê-lo à semelhança do mundo. Então você pode ter uma árvore de Natal e fazer igual o mundo faz, se tiver de disposição para isso. Ou podeis fazê-lo muito diferente. Não há particular pecado. Gente, isso aqui é muito importante. Quem está dizendo que não há particular pecado não sou eu, não. Isso aqui é a profetisa do Senhor. Agora, se ela diz que não é pecado e alguém diz que é errado, eu começo a me questionar. Será que essa pessoa acredita em Ellen White? E eu fico até assim triste, porque eu vejo que algumas pessoas elas permanecem na obra como pastor há muito tempo. E ali eles obedecem, falam as coisas de acordo com a Bíblia, com o Espírito de profecia. Basta aposentar, começa a falar as ideias próprias, esquece Espírito de profecia, esquece Ellen White, porque agora eu posso falar o que eu quero. É assim, é? Não é assim não. Temos que ser responsáveis. Precisamos ser pastores responsáveis. Porque quando nós somos irresponsáveis com a palavra e com o espírito de profecia, nós colocamos minhoca na cabeça de alguns irmãos e depois esses irmãos ficam atrapalhando as igrejas. Porque eles acham que aquilo ali é a voz de Deus. Eles não leem o espírito de profecia. Muitos não leem o espírito de profecia, ficam apenas na conversa do pastor e aí de repente começam então a questionar, por exemplo,
o Natal, quando a igreja faz uma celebração natalina, e eles começam a questionar e falar contra, dizer que a igreja está apostatada porque está praticando idolatria. E Ellen White diz o quê? Não há particular pecado em selecionar um fragrante pinheiro e pô-lo em nossas igrejas, mas o pecado está no motivo que induz a ação e no uso que é feito dos presentes postos na árvore. Deus muito se alegraria que tivesse, porque não é pecado você ter ali. O pecado é a maneira, o que se faz. Alguém me questionou, pastor, mas o que faz é muita idolatria, as pessoas só pensam em si. Pois eu conheço várias igrejas, muitas. E se você também conhece, coloque nos comentários aí. Muitas igrejas simplesmente colocam a árvore lá e arrecadam ofertas e separam presentes e cestas, mutirão de Natal para ajudar pessoas carentes. Esse é o sentido do Natal. Ellen White continua dizendo assim, olha, não devem os pais adotar a posição de que uma árvore de Natal posta na igreja para alegrar os alunos da escola sabatina seja pecado, pois pode ela ser uma grande bênção. Veja, ela está novamente batendo na mesma tecla. Alguns pais, não, porque é pecado. Ei, não devem os pais adotar a postura, a posição de que uma árvore de Natal posta na igreja para alegrar os estudantes, né, os alunos da escola sabatina, seja pecado, pois ela pode ser uma bênção, uma grande bênção. Ponde-lhes diante do Espírito objetos benevolentes. Em nenhum caso, o mero divertimento deve ser o objetivo dessas reuniões. Opinião pessoal? Você pode achar que sim. Mas se você acha que é juiz de Ellen White, aí não é comigo mais. Aí é entre você e Deus. Mas o Espírito de Profecia deixa claro. Deus muito se alegraria se em cada igreja tivesse uma árvore de Natal. Para quê? Para ficar lá celebrando? Para ficar botando pisca-pisca? Não. Para quê? Para separarmos ofertas, para separarmos alimentos, donativos, roupas, presentes. Para quem? Para mim? Não. Para os necessitados. Isso alegraria a Deus. E ela diz, não é pecado. Aí você diz assim, não é opinião pessoal de Ellen White. Então, peraí. Ellen White diz que não é pecado, minha opinião pessoal dela. Então, ela está sendo usada por Satanás aqui. Porque se você diz, não, a Bíblia condena, a Bíblia diz que é pecado, e Ellen White diz não é pecado, então ela está sendo usada por Satanás. Porque de duas uma. Ou ela é usada por Deus, quando ela diz que não é pecado, ou ela é usada por Satanás. Porque veja, Ellen White diz claramente, não é pecado. Se você diz é pecado, então peraí, alguém está errado nessa história. Ou é você, ou Ellen White. Eu prefiro acreditar que é você, que está fazendo uma exegese bíblica, que está tirando textos da Bíblia do seu contexto para aplicar suas próprias opiniões, do que Ellen White está errada quando ela diz que não é pecado você ter uma árvore de Natal ali na igreja. Continuemos. As festividades de Natal e Ano Novo podem e devem ser celebradas em favor dos necessitados. Espera aí, as festividades de Natal e Ano Novo podem, mas é só podem? Não. Podem e devem. Sabe o que é um dever? O dever pega no dicionário, é uma obrigação, é um dever, é algo que você deve fazer. Não só podem, como devem ser feitas. Como? Em favor dos necessitados. E mais, Deus é glorificado quando ajudamos os necessitados que têm família grande para sustentar. Rogo-vos, irmãos e irmãs, que façais do Natal uma bênção para vós e para os outros. O nascimento de Jesus foi celebrado pelos exércitos celestiais. E terminamos dizendo, lembremos-nos de que o Natal é celebrado em comemoração ao nascimento do Redentor do mundo, que se registrem nos livros do céu um Natal como jamais houve em virtude dos donativos que foram dados para o sustento da obra de Deus e o reerguimento de seu reino. Que neste Natal a sua igreja seja vista de maneira diferente, como uma igreja que fez um Natal espetacular. Como? Ajudando os necessitados. E que se colocou uma árvore lá bonita, mas não para chamar atenção, não para fazer festa, mas para ajudar aquelas pessoas que são carentes. Que se registre esse ano um Natal qual nunca houve, um ano novo que nunca houve. Mas por quê? Porque todos nós estávamos envolvidos em ajudar as pessoas. E não simplesmente para o nosso bel prazer, para a nossa alegria pessoal. E eu quero terminar dizendo para você, você que questionou o meu vídeo anterior, você que acha que é pecado comemorar o Natal, repense as suas ideias, repense a maneira como você enxerga os escritos de Ellen White. Se você usa Ellen White apenas quando lhe convém,
Quando é para dizer que é para mudar para o campo, Ellen White é ótima. Quando é para dizer que não podemos tomar café, pecado tomar café, Ellen White é ótima. Quando alguns por aí tocam no assunto da carne, não devemos comer carne. Eu particularmente sou vegetariano de nascença e acho que a alimentação vegetariana é a melhor alimentação. Ela é mais saudável, mas eu vejo algumas pessoas até extremando o assunto, sabe? Dizendo até o que Ellen White não disse. Já vi alguns dizendo que é pecado comer carne. É impressionante. Pecado comer carne. Aí usa o quê? Usa Ellen White fora do seu contexto. Ah, vamos mudar para o campo. Se você mora na cidade e está desobedecendo a Deus, usa o quê? Ellen White fora do seu contexto. Aí quando Ellen White diz assim, olha, Deus se alegraria em colocar uma árvore de Natal. Aqui Ellen White aqui está fora, ela não está inspirada. Aqui, opinião pessoal de Ellen White. Querido, seja honesto. Seja honesto. Não seja irresponsável. E a você, querido colega de ministério já aposentado, por favor, seja um pouquinho mais responsável. Seja um pouco mais responsável. A igreja precisa de homens com mente firme e que credibilizem não somente a Bíblia, como o espírito de profecia. Ellen White ela é autoritativa. Ellen White ela tem mensagem para este tempo. Não desvirtue os irmãos daquilo que nós, como igreja, acreditamos. Não tire a fé, a fidelidade que esses irmãos têm nesses escritos. Não tire deles, dos nossos irmãos, a crença que eles têm na palavra de Deus e também na voz profética, através de Ellen White. Por favor, seja um pouco mais responsável. E se você, porventura, tem alguma dificuldade com os escritos de Ellen White, não expresse isso. Guarde para você. É a sua opinião? Guarde para você. Mas não vá falar algo que é contra aquilo que esta igreja ensina, que é contra aquilo que a profetisa do Senhor ensinou. Porque entre escolher o que você fala e o que ela falou, eu e os adventistas sinceros que conhecem o espírito de profecia ficam com ela. Grande abraço, que Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo vídeo.